E aí que tá, né? Existem os bloqueios que afetam a criança, e as pessoas vão achar que é dislexia ou TDAH ou algo do tipo. Porém, existem os casos que são realmente TDAH, dislexia, etc. Mas eu quero abordar aqui o TDAH porque tá numa alta, tá num boom estridente, assim, né? Todo mundo hoje, o pessoal tá jogando como TDAH. E aí entra esse entendimento, esse filtro. O que é TDAH, o que é um bloqueio emocional. Uhum. Mas quando vem alguma criança, por exemplo, diagnosticada com TDAH, você já lidou com isso? Se lidou, como é que foi? Como é que é lidar com uma criança que tem TDAH, que é diagnosticada lá, tem laudo? Tá, eu vou falar baseado na minha rotina. Isso. Para nós, de 0 a 3 anos e 11 meses e 29 dias, é indiferente. Sim. Porque o mesmo estímulo que é dado para uma criança não laudada é dado para uma criança com laudo. E é principalmente este tipo de laudo, né? Porque, na verdade, a criança, no dia a dia da educação infantil, ali no dia a dia da creche, ela tem todo o estímulo, ela tem que brincar muito, ela tem que explorar muito. Então, para nós, assim, é indiferente se tem laudo ou não. Agora, lógico, a gente começa a perceber aquela criança que é mais agitada, que não se foca num brinquedo só, que pega um brinquedo, daqui a pouco ela já não brinca com ele, não desfruta daquele brinquedo, ela já vai para o outro brinquedo. Então, nessa fase, a gente começa a perceber alguns indícios. Porém, o laudo para nós é indiferente, porque os estímulos são os mesmos, porque eles precisam aprender a andar, aprender a falar, ter autonomia, reconhecer seus pertences, se reconhecer, conviver com o outro, explorar os espaços, conhecer os objetos, ampliar o seu conhecimento de mundo, e esse tipo de aprendizagem, ela é para todos. Sim. Não sei se você entende. Agora, quando você pega um professor, ele vai para um jardim, ele passa dessa fase, que ele vai ter um professor em sala de aula, né, para uma quantidade maior de alunos, ali talvez já seja importante, porque o professor precisa saber, né, sobre para traçar as estratégias, né? Existem psicólogos, não sei se é o seu caso, que defendem a ideia de que o laudo, ele não deve ser público. Deve ser claro para todo mundo, para não rotula. Por causa do rótulo, exatamente. Sim. Isso, que o laudo é algo pessoal, que é algo... como você é psicólogo, você não pode ficar falando para todo mundo. Sim. Sobre as pessoas que você está atendendo, não é assim? Eu penso que nessa questão do laudo, isso tem que ser, sei lá, com o professor, coordenador, diretor no máximo ali, porque aí o professor vai saber como lidar com ele ali. Se a criança souber e quiser contar, aí é outra história, né? Mas, se possível manter ali, fica melhor, porque não cria um estigma, né? Sobre aquela criança. Eu acredito que, conforme a criança vai crescendo, é importante que o professor saiba, sim, seja um laudo de TDAH, como você falou. Por quê? Porque nós, enquanto pedagogas, nós trabalhamos com o pedagógico, com o desenvolvimento cognitivo, certo? Com a aprendizagem. A pedagogia me leva a dar uma ênfase na parte cognitiva, no desenvolvimento integral do aluno, porém chega uma faixa etária que a gente sabe que você vai focar ali no cognitivo, na aprendizagem. Nosso foco é a aprendizagem, certo? Então, para que a aprendizagem aconteça, nós temos que buscar formas, porque cada criança é um ser diferente, cada um tem um tipo de inteligência, cada um tem uma história, cada um tem uma dificuldade, e nem sempre aquele laudo é um laudo preciso. Hoje em dia a gente também convive aí com laudos muito precoces, né? Sim. E existe uma pressão de profissionais, mas eu acredito que essa pressão ela vem muito da família, porque nenhum pai quer reconhecer, vamos dizer assim, ou dificilmente um pai quer reconhecer que ele
está errando com o seu filho, não está colocando limite, vamos falar no caso do TDAH, que deixa a criança fazer o que quer, que ela dorme a hora que ela quer, que ela quer, ela não tem rotina. Sim. Muitas vezes, aquele pai, ele busca por uma resposta que represente um caminho mais fácil. O que acontece é que eles querem um rótulo pra, tipo, é isso aqui, tá? Pronto, pra tirar muitas vezes o peso da responsabilidade deles. Exatamente. Entendeu? Eu tô falando isso principalmente porque o que você colocou aí foi transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E eu vejo, na minha experiência de anos, até mesmo antes de ser professora, de ser pedagoga, atuando com crianças, que muitas crianças que são diagnosticadas precocemente e equivocadamente, né? Porque existe um conjunto de sintomas. Sim. Por exemplo, uma criança com déficit de atenção e hiperatividade, ela tem dificuldade para dormir. Ela dorme 4 horas por noite e pronto, por exemplo. Aí você pega uma criança que o pai fala que tem déficit de atenção e hiperatividade, que dorme a noite inteira, que chora de manhã porque não quer ir pra escola. Sim. Né? Aí você pega uma outra criança que o pai fala que tem hiperatividade, mas quando ela tá fazendo alguma coisa do seu interesse, que ela gosta, como estar no videogame... Ela é focada! Ela fica horas e horas. E uma criança hiperativa, ela não se foca em quase nada. Ela perde o foco. Ela tem dificuldade em terminar aquilo que começou, não por falta de rotina, é porque ela tem esse problema mesmo. Então, isso se refere a tudo, a qualquer coisa. Até num joguinho. Sim. Até naquilo que é prazeroso. Entendeu? Eu tô falando de algo que eu sei que você sabe. Sim. Então, mas eu acho pertinente porque nós lidamos com situações assim, né? Sim. E aí, por exemplo, você pega uma criança... Vamos falar agora, vamos voltar para a minha faixa etária. Sim. E você percebe que na brinquedoteca, ela chega lá, ela começa, pega um brinquedo, pega outro brinquedo, deixa jogado, toma o brinquedo do outro, vai ali. O que tá acontecendo? Ela não tá desfrutando da alegria, do prazer do brincar. Pode ser porque ela é hiperativa? Pode. Mas pode ser porque ela ainda não descobriu esse prazer por falta de estímulos e limite. Sim. Né? Porque a criança, naturalmente, ela precisa de limites. Sim. Então, um bom professor, o que ele vai ensinar? Ele vai jogar a criança lá e ficar batendo papo no celular, deixar a criança bagunçar tudo? Não, ele vai ajudar a criança a organizar o seu pensamento. Porque o cérebro dela tá ali, cheio de coisa. Querendo aprender. Um monte de sinapse rolando. Querendo aprender. Mas aquele pensamento precisa ser organizado. Sim. E naquele momento, o professor tem uma oportunidade muito grande em ajudá-lo. Até mesmo essa criança que pode, no futuro, ser diagnosticada com transtorno de déficit de aprendizagem, hiperatividade. Pode, como? Ajude essa criança a organizar o seu pensamento. Olha, você vai escolher um brinquedo. Você vai brincar com esse brinquedo. Quando você acabar de brincar, você vai guardar... Olha quanta coisa! Guardar no mesmo lugar. Olha só, você vai mobilizar a memória para guardar no mesmo lugar que você colocou, pegou. E aí você vai escolher outro. O que você quiser. Desde que seja um de cada vez. Sim. Então, é uma atitude simples, mas que pode ajudar esta criança que não tem limites, que não tem uma rotina, porque muitas vezes em casa não está aprendendo. Né? Exato. Então, isso é um compromisso profissional, é pedagógico, é totalmente pedagógico. Total. Quando você ensina para uma criança que tem a caixa de guardar os carrinhos, a caixa de guardar os livros, a caixa para guardar as bonecas, a casinha. O que é isso? Você está ajudando a criança a organizar o seu pensamento, né? A criar uma rotina até mesmo nesses momentos livres, né? Sim. E isso ajuda muito, trabalha muito na ansiedade. Vai estar aqui, ó. Quando você acabar de brincar, o brinquedo não vai fugir. Você pode vir aqui, você vai escolher o outro, mas um de cada vez. Perfeito. Né? Perfeito. Um exemplo. Não, um exemplo maravilhoso, né? Muito bom, muito claro. Acho que ficou claro para todo mundo.